Aula de biologia hoje da primeira série, nós vamos falar sobre duplicação do DNA, síntese de RNA, divisão celular e ciclo celular. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 14, questão 1 a questão 16. Esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, página 37, 38 e 39. Então, gente, apesar de serem vários temas, né, é uma aula que não é muito longa, porque na verdade esses 4 temas estão completamente relacionados, né? Então a gente vai falar um a um, obviamente, mas sempre voltando um pouco nos temas, porque um prende o outro, tá? Começando pela duplicação do DNA, né? Primeiro a gente já sabe que o DNA significa ácido desoxirribonucleico e que o DNA é a nossa molécula genética, a nossa molécula que vai armazenar as informações genéticas, né? As nossas características genéticas. E aí, gente, essa duplicação do DNA, ela é, digamos, denominada como uma duplicação semiconservativa. Por que semiconservativa? Porque ao se duplicar, a molécula de DNA ela permanece com 50% da informação da molécula mãe. Então, se ela adquire 50% de informação nova e permanece com 50% das informações que já tinham, daí essa nomenclatura de ser uma duplicação semi-conservativa, ok? E como é que isso acontece, né, gente? Muita gente confunde a duplicação do DNA com a divisão celular. Uma coisa é diferente da outra. A duplicação do DNA ocorre antes da divisão celular. Até mesmo para que quando ocorra a divisão celular, nós já tenhamos o material genético duplicado para que possamos, digamos, preencher as células novas, né? Como que essa duplicação vai ocorrer? Como que essa divisão do DNA vai ocorrer? Ela vai ocorrer através de uma enzima denominada de helicase. Essa enzima helicase, ela vai vir separar a dupla fita de DNA, né, que a gente já sabe que vai estar ligada a adenina com timina, citosina com guanina, e aí vai vir se ligar uma nova fita a essas duas fitas separadas. E quem liga essa nova fita é outra enzima denominada de DNA polimerase. Então a helicase separa as fitas e a DNA polimerase reajusta essa nova fita de DNA, ok? E aí, gente, sabendo dessa divisão, a gente pode falar um pouquinho sobre a síntese de RNA. Porque o que é a síntese do RNA? A síntese do RNA é, digamos que a tradução, né, a transcrição da informação do DNA. A gente sabe que o DNA é o responsável pelas características, é o responsável por todo o comando genético. Só que o RNA é quem vai decifrar essa informação. E como que isso acontece, né? A gente tem o RNA, né, que vai simplesmente se ligar à fita de DNA, e esta ligação ela é muito específica, da mesma forma que eu tenho a dupla fita de DNA e ela se divide, vem a RNA polimerase ligando uma fita de RNA a uma fita de DNA. Só que aí tem uma diferença. Vocês lembram lá na aula passada que eu falei que adenina e timina se ligam? Só que no RNA a gente não encontra timina. A gente, no lugar da timina, encontra uracila. Então agora, nessa síntese de RNA, nessa ligação da fita de RNA com a ligação da fita de DNA, em vez de ligar a adenina à timina, eu vou ligar a adenina à uracila. Ok? Citosina e guanina permanecem. E aí eu vou começar o processo de transcrição do DNA. Exatamente, do DNA, né? Através da molécula de RNA. Como que isso acontece, gente? Nós temos 3 tipos de RNA. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossomal. Ou ribossômico, como vocês preferirem. E todos os 3 tipos de RNA vão ter as suas funções específicas, ok? Primeiro, eu vou ter o RNA mensageiro, que é o responsável por pegar a informação do DNA e levar essa informação para o citoplasma da célula. Que informação é essa? A informação da sequência de aminoácido da proteína. Qual é a sequência de aminoácidos que o DNA quer formar para produzir a proteína?
Então quem leva essa mensagem é o RNA mensageiro, porém a mensagem, a ordem é do DNA, tá? Já o RNA transportador é quem vai pegar esses aminoácidos e transportar eles para a sequência para sintetizar a proteína. E o RNA ribossomal é aquele RNA que vai participar da estrutura dos ribossomos, aonde ocorre de fato a síntese das proteínas devido à sequência de aminoácido, ok? Então essa é a síntese do RNA, tá? Sabendo disso, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 3 relacionado ao capítulo 5. Eu quero que vocês descrevam, cite toda a síntese de RNA detalhadamente, especificando todos os tipos de RNA para mim, ok? Então vamos lá. E aí quando a gente fala de divisão celular e ciclo celular, a gente também liga um ao outro, né? Primeiro, o que vem a ser a divisão celular? A divisão celular é o processo de divisão das células do nosso corpo. E no corpo humano nós temos dois tipos de divisão celular. Temos a mitose e a meiose. A mitose é aquele processo de divisão celular onde vão ser produzidas células idênticas à célula-mãe, tá? É um tipo de divisão que auxilia na regeneração de tecidos, de células. É um tipo de divisão que está ocorrendo o tempo inteiro no nosso organismo, tá? Já a meiose, que é o segundo tipo de divisão celular, é o tipo de divisão celular que vai gerar os gametas, que vai gerar novos indivíduos, células novas, tá? E aí é importante a gente entender que a meiose depende da mitose, tá? Então, como que isso vai acontecer, né? Então, primeiro a gente precisa entender que a meiose depende da mitose. A mitose é o tipo de divisão celular no corpo humano que vai auxiliar na manutenção dos tecidos e a meiose na formação de novos indivíduos, novas células, tá? Em outros seres vivos, a mitose também gera novos indivíduos, idênticos, só que é um tipo de reprodução. No ser humano, não, tá? E a gente vai detalhar isso, né, tanto mitose como meiose, nas próximas aulas. Uma aula específica de mitose e uma aula específica de meiose, tá? Só que antes da gente falar de divisão celular, mitose e meiose em si, a gente precisa falar do ciclo celular. Porque o ciclo celular ele vai anteceder a divisão celular. Tá? E o que é o ciclo celular? É o momento aonde vai ocorrer o quê? Aonde vai ocorrer de fato a duplicação do DNA. Lembra que eu falei que a duplicação do DNA tem que ocorrer antes da divisão celular? Então, quando eu faço a duplicação do DNA, está ocorrendo um ciclo celular. E o ciclo celular é aquele momento onde eu não tenho divisão celular. Por que eu não tenho divisão celular? Porque eu estou duplicando o meu DNA para depois ter divisão celular, ok? E esse ciclo celular ele é denominado de interfase, que é o momento onde não tem divisão celular. É o momento que está sendo preparada a duplicação do DNA, beleza? E aí essa interfase ela é dividida em 3 etapas, G1, S e G2. A etapa G1 é aquela onde não tem de fato duplicação nem do DNA e muito menos, digamos, uma transferência para um outro ciclo celular. Então o que acontece nessa fase G1? É onde cada cromossomo vai conter apenas uma molécula de DNA. Ele ainda não se duplicou, tá? Depois vem a fase S, que é de fato a fase onde essas moléculas de DNA sim vão se duplicar. Então qualquer questão que pergunte aonde vai ocorrer a duplicação do DNA, em qual fase, é na subfase S da interfase, tá? E por último a fase G2, que é aquela onde a síntese do DNA, né, já está completa, onde o DNA já se duplicou lá na fase anterior, na S, e é aquela fase que vai anteceder a divisão celular, no caso, uma mitose. Beleza, galera? Então, de novo, vai lá na apostila, faz um resumo para poder fixar isso bem. Fico aguardando a atividade devolutiva. Muito obrigado, até a próxima.